gostaríamos também de ouvi-lo a falar a respeito da diferença que existe entre uma consequência do reino e um agente do reino. Naquilo que é o reino dos céus, tem alguns passos e princípios que devem ser sempre levados em consideração. Eu gostaria de começar com uma referência muito clara, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Lá mostra que Deus, de fato, acompanhava a vida de Jó, porque quando Deus fala com o diabo, com Satanás, ele pergunta se ele viu o seu servo. E o versículo é claro de que o próprio Deus acompanhava minuciosamente o ministério de Jó. Eu dizia no ponto anterior de que nós temos que agir dentro dos mais rigorosos padrões. Por quê que temos que ser rigorosos? Por quê? Porque aquele que é o dono da obra também é o fiscal, que acompanha milimetricamente cada passo que as pessoas que agem, que trabalham no reino, têm que dar, ou como é que eles se procedem. Não é conforme temos estado a observar nos nossos dias, em que muitas pessoas usam a igreja para poder fazer das suas, e às vezes excedem-se ao ponto de ferir aquilo que é dignidade humana e aquilo que são os padrões bíblicos mais básicos e elementares, como encarcerar crianças, acorrentar pessoas, uma série de situações que têm estado a alarmar consideravelmente a nossa sociedade, que até certo ponto levam ao descrédito daquilo que é a palavra de Deus. Então, um agente do reino é um embaixador, é alguém que trabalha em consonância e em ligação com aquele que é o dono da obra. Um exemplo prático: um agente do reino, ele procura saber a vontade daquele que o mandou. É alguém que está sempre em ligação, tem vida de oração, medita a palavra de Deus, se compromete com os princípios e não é um manipulador da palavra, que usa a palavra para atingir fins particulares. Ser uma consequência do reino é ser um cristão passivo, uma pessoa que foi alcançada, que alguém evangelizou, alguém orou e ele se converteu. Mas aquela pessoa, depois de se converter, não faz mais nada, fica inerte na igreja. Vai para a igreja, assiste, olha, ouve e depois não reage. Ele não dá uma continuação lógica naquilo que é o plano salvífico de Deus. Eu também mencionei anteriormente acerca de um trecho de Mateus capítulo 28, o versículo 19 e o versículo 20, em que Jesus comissionou os seus discípulos para poder cumprir uma missão, para poder cumprir um propósito, que eles tinham que ir e tinham que alcançar novas almas, ensinar novas almas, batizar novas almas, para que aquelas pessoas que fossem alcançadas também pudessem ser capacitadas a ocupar um papel dentro da igreja. E não o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos algumas pessoas que trabalham ativamente e algumas pessoas que simplesmente estão inertes na igreja. Olham, assistem, acompanham, criticam, dão um comentário de ponto final e ficam por ali. Não é assim que Deus, de fato, quer que nós possamos agir. Deus quer que nós possamos ser cristãos responsáveis, que depois de sermos alcançados por meio do trabalho de outras pessoas, também possamos crescer e dar frutos para que possamos dar uma continuação. O livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 11, 12, tem uma referência muito importante. Diz que Deus colocou na igreja os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, para que essas pessoas, quando trabalharem de acordo com aquilo que é a missão que cada um recebeu, possam de facto alcançar outros e dar-lhes crescimento, para que todos possam ter crescimento e possam ser úteis na igreja. Nesse contexto, nós precisamos de facto de, como agentes, levar em consideração esses princípios e, de forma incansável, nós temos que nos bater. Um agente se importa, um agente se entrega, um agente
faz esforço psicológico, esforço físico, esforço financeiro, esforço emocional para poder cumprir o alvo, que é a vontade daquele que nos mandou, que é Jesus Cristo. E não devemos de forma alguma nos contentar em ser pessoas que foram alcançadas e que vão ficar inertes na igreja sem fazer absolutamente nada. Então, esta é a diferença. Um agente move-se, trabalha, se importa, e uma consequência, simplesmente depois de ser alcançado, fica estagnado. Então nós temos que de facto tomar a posição certa, que é ser um agente do reino. Então eu convido a cada pessoa que está a me ouvir, que possa de facto, de hoje por adiante, chamar para si essa responsabilidade de fazer alguma coisa para que o reino possa estar em funcionamento, para que o reino possa estar em ação. Por quê? Porque nós precisamos de ir até os confins da terra, precisamos de alcançar pessoas. E se nós, que somos os cristãos, não fizermos nada, não cumprirmos com a nossa missão, não serão os ímpios ou outros grupos sociais claramente certificados que vão cumprir com essa tarefa. É nossa missão dos cristãos, é nossa missão daqueles que se entregaram para Cristo. Então nós temos que chamar para nós e dar o nosso melhor. Não vamos nos associar àqueles que de facto, em nome da igreja, em nome da Bíblia, fazem e desfazem, fazem atrocidades sociais, cometem crimes e uma série de atrocidades. Não devemos compactuar de forma alguma com esse tipo de pessoas, mas devemos de facto, dentro daquilo que são os padrões bíblicos, tendo em consciência que o dono da obra é o primeiro fiscal. Deus, ele acompanha todas as pessoas. Não é de se espantar que o último versículo, a última parte do Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está presente, ele acompanha, ele conhece quem é trigo e quem é joio. Então um agente que é de facto alguém que se sente responsável pela obra deve dar o seu melhor, deve ser rigoroso, deve ser responsável e dentro daquilo que são as suas forças e que é o teu amor por Deus, deve ter o melhor para que a obra possa avançar. É basicamente por ali. Então este é o meu estímulo, este é o meu conselho para que todos os cristãos que estão a me ouvir possam de hoje para diante chamar para si a responsabilidade de um discípulo de Cristo. Então eu quero encerrar com essas breves palavras e te encorajar a ser forte e a ser corajoso, porque de facto Deus conta contigo. Muito obrigado, Pastor Ivan. Nós estamos muito felizes por recebê-lo aqui. Esta aqui é uma primeira edição e o nosso pastor foi a pessoa que está a abrir esta edição e acreditamos que as tuas palavras vão de facto ecoar por muitos dias, por muitos meses nas nossas mentes e corações e procurar de facto ser agentes do reino e não consequências do reino. Muito obrigado e esperamos por uma próxima ocasião. Muito obrigado e foi uma grande bênção poder partilhar esse momento com os meus estimados. Então que Deus abençoe e paz para vossas vidas. Muito obrigado. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu